Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo de número 18. Se você vê que tem alguém perto de você que não tem uma Bíblia, deixe que essa pessoa compartilhe da leitura do texto com a sua Bíblia. E nós queremos então ouvir esse texto, que na verdade é uma sequência. Lucas capítulo 15, Jesus conta uma parábola em 3 facetas. A primeira é o pastor e as 100 ovelhas. A segunda fase da parábola é a dona de casa com 10 moedas. E a terceira fase da parábola é o pai com 2 filhos. O filho pródigo, o filho gastador e o filho que fica em casa. Mas entre essas 3 parábolas, uma coisa se destaca: o pastor, a dona de casa e o pai. E às vezes a gente acaba mudando o foco, porque Jesus contou essa parábola por causa dos fariseus que estavam dizendo que Jesus estava se reunindo com pessoas pecadoras, impuras. E Jesus diz: eu vim para buscar o que estava perdido, tanto a ovelha, quanto a moeda, quanto o filho perdido. Jesus veio para buscar o que estava perdido. Então, Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus arremata o assunto, diz: porque Deus enviou o seu Filho para buscar aquilo que se havia perdido. Os sãos não precisam de médico. A palavra de Deus nos ensina que nenhum de nós é justo diante de Deus. Cada um de nós é pecador. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É por isso que nós precisamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em nosso resgate. E então aqui, no capítulo 18, Jesus conta duas parábolas sobre a oração. No ministério de Jesus, os discípulos acompanhando Jesus, eles viram Jesus orando todo o tempo. Ele se retirava sozinho para orar. E ele nos ensina e nos motiva também a orar. Vigiai e orai. Ele nos ensina, e uma das coisas que os discípulos pediram para Jesus, eles não pediram para Jesus ajudar eles, ensinar eles a expulsar um demônio. Você imagina que você chega num lugar, numa casa, e tem uma pessoa endemoniada. Como é que você se sentiria dentro daquele ambiente? Estranho, não é verdade? Ou quando você visitaria uma pessoa doente e você está ali presente e não pode fazer absolutamente nada com respeito àquilo. Mas os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a curar ou expulsar demônios. Jesus também não ensinou eles não pediram como eles deveriam pregar. Qual é o método correto? Mas eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Capítulo 11, verso 1 de Lucas, eles chegam para Jesus e dizem para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Oração é algo espiritual. Oração é fundamental para a nossa vida, é como a respiração. Experimente parar de respirar somente uns 5 minutos e você vai sentir a diferença da necessidade de respirar ou não. A oração deveria ser algo em nós e na nossa vida tão comum, tão praticada, quanto a respiração. Estar orando em todo o tempo. Judas, irmão de Jesus, quando ele escreve o último livro lá antes do Apocalipse, ele diz: orai em todo o tempo no Espírito Santo. Então você pode estar dirigindo orando. Você pode estar lavando a roupa, limpando a casa, orando. Nós podemos fazer qualquer coisa orando. Oração não é você se retirar, também é. Se retirar num lugar e dedicar um tempo só para a oração. Também é assim. Se é algo tão imprescindível, se é algo tão fundamental, nós deveríamos dar mais atenção à oração. Porque na oração, aquilo que nós não podemos fazer, que só Deus pode acontecer na nossa vida. Jesus conta aí do versículo 1 ao 8 sobre uma mulher que está diante de um juiz que
não está nem aí com a situação dela. E não só com a situação dela, mas também com o seu compromisso como juiz. Jesus chama aquele juiz de iníquo. Alguém que sabia o que devia fazer, mas não queria fazer. Então Jesus classifica ele como alguém que não temia nem a Deus e nem as pessoas. Na sequência, Jesus conta outra parábola sobre oração. Se nessa primeira parábola Jesus ensina que é importante orar sem parar, olha o versículo 1 do capítulo 18. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Se nessa parábola Jesus está dizendo que nós devemos orar sempre sem parar, no versículo 9 até o 14 ele nos diz como nós devemos orar. Porque no versículo 1 a 8 ele só diz que nós temos que ser persistentes. Quem está na igreja há mais tempo já me ouviu pregando sobre esse texto, sobre os 5 P's da oração. Primeiro P é propósito. Você vai falar alguma coisa com Deus? Deus é o rei do universo, Deus é o dono de tudo. Então você tem que saber o que você está pedindo a Deus, certo? Então tem um propósito para essa oração. Segundo, prioridade, você tem que priorizar. Terceiro, persistência, você precisa ser persistente diante de Deus. Quarto, perseverança, não desistir. Nós muitas vezes desistimos rápido demais. A gente pede um pouquinho e a gente já diz, não, já estou incomodando Deus demais. Não, fica tranquilo. Deus não se incomoda com a sua oração. E quinto P é a paciência, espera. Tiago, o outro irmão de Jesus, ele diz no capítulo 5 que nós devemos ter a fé de um agricultor. O agricultor lança a semente no solo, espera que a chuva, o vento, o sol, o tempo faça aquela planta germinar, crescer e produzir fruto até que ele possa passar a foice e colher. E nós muitas vezes plantamos em oração, mas não temos paciência de esperar o produto crescer. Parece com aqueles agricultores à nossa volta que plantam azevém e outro tipo de cobertura. E aí quando está quase ali dando semente, o que eles fazem, Gilmar? Passa o secante. Agora eles inventaram um outro sistema que passa um rolo com as faquinhas que corta aquele negócio ali para incorporar na terra, depois eles vão plantar. Aquilo ali serve de adubo, de um adubo para a terra. E nós muitas vezes fazemos isso com a oração. A gente desiste na véspera muitas vezes. A gente não tem perseverança de persistir diante de Deus que pode resolver essa questão. E nós desistimos muito rápido. Então vamos à leitura deste texto. Verso 9 do capítulo 18 de Lucas diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti que o Espírito Santo do Senhor abra nossa mente. Repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra e pedimos que o Senhor trabalhe na nossa mente e no nosso coração para que a Tua palavra, somente a Tua palavra, permaneça e assim produza em nós fé, esperança e vida. Pai, nós oramos no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé, que está sentado
depois de vencer tudo, ao teu lado direito, e que voltará em breve para nos levar para junto de ti, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês já ouviram falar muitas vezes sobre quem eram os fariseus. Paulo era um fariseu. O fariseu era aquele que tinha muitas regras. Ele não comia nada sem lavar as mãos. Ele tinha tantas regras estabelecidas por ele mesmo que o número delas chegou a 613. 613 leis que ele cumpria todos os dias à risca. Por isso que quando ele olha para a lei, ele vê que ele é um homem cumpridor daquelas regras que eles mesmos estabeleceram. Mas o publicano era um funcionário público, aquele que trabalhava no serviço público. Ele era funcionário do governo opressor, o governo romano, que tirava os impostos do povo de Israel. Ele também era um judeu, mas era um judeu concursado, se é que a gente pode dizer isso, concursado e com emprego no governo, de onde ele recebia sua renda. O fariseu rejeitava qualquer tipo de manifestação que fosse de estrangeiros. E ele se considerava perfeito. Quando Jesus está falando sobre oração aqui, a perseverança na oração, ele está explicando justamente esse princípio. O princípio da humildade. A oração, ela é uma atitude prática de humildade. Então, escolhi como tema deste nosso refletir na palavra de Deus aqui, como o porquê da oração. Nós já falamos sobre o porquê da oração em Jonas, no capítulo 2. Nós já falamos do porquê da oração em Lucas, no capítulo 11. E hoje nós queremos falar do porquê na oração, ou da oração, em Lucas, capítulo 18. Quando Jesus conta essa parábola, ele conta com uma finalidade. A maneira como o povo de Israel explicava e ensinava é um pouco diferente da nossa maneira de lógica que nós temos na nossa maneira de ensinar. E nós precisamos entender um pouquinho o que é isso. Jesus usa um sistema, e Lucas, ele é perito nisso. Lucas era médico, ele era muito estudado, ele era erudito, e ele coloca isso em forma de quiasmo. Quiasmo é mais ou menos, usando como exemplo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. A parte final é explicada primeiro, depois a parte intermediária e a parte primária. Aqui começou o assunto, é ensinada depois. É mais ou menos como acordei, peguei o livro, li o livro. Terminei de ler o livro, deixei o livro e dormi. Isso é quiasmo. Acordei, dormi. Li o livro, terminei de ler o livro. Estão entendendo o jogo de ideias que ele traz? Peguei o livro, deixei o livro. Isso é quiasmo. E Jesus usa essa técnica aqui, e logo nós vamos descobrir o que ele está fazendo com esse texto. Ele faz um comparativo. Jesus continua usando paralelos e comparativos. Jesus usa um comparativo do juiz iníquo com Deus. Ele diz, Deus não é desse jeito. Se você olhar o capítulo 18, verso 1 a 8, você vai ver que aquele juiz, ele acabou julgando o caso daquela viúva porque ela persistiu. Versículo 7, Jesus diz, Deus não é assim. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder. Quando nós começamos a orar, nós estabelecemos o tempo para Deus responder. E nós queremos que Deus responda logo, porque senão a gente vai partir para outra. A gente não tem paciência de esperar. Nós não somos como o agricultor que joga a semente na terra e aguarda que o tempo faça com que aquela semente germine, cresça, produza e assim ele possa colher.
Nós somos muito imediatistas. Nós queremos a coisa para ontem, de preferência. Que quando a gente pensar em alguma coisa, de pedir para Deus, aquilo já esteja ao alcance da nossa mão e a gente, Deus, como o Senhor é bom. Nem precisei pedir, né? A oração nos coloca no lugar certo. A oração nos coloca na posição de humildade. Jesus arremata esse texto dizendo que todo aquele que a si mesmo se exalta é humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha é exaltado. A oração não move Deus. A oração move a gente. E coloca a gente na posição certa para poder receber de Deus. Deus nunca fez pirraça para responder nossas orações. Nós é que não estamos preparados para receber aquilo que nós pedimos muitas vezes. É como uma criança de 12 anos, 13 anos que quer um carro, mas ele não pode tirar carteira, ele não pode dirigir. Então, 5 anos depois ele vai dizer, esse carro já está ultrapassado. Então não é hora de dar um carro para o filho. Cresça primeiro. São 4 questões que diz respeito à oração. 4 respostas que Deus nos dá. Sim, e como a gente gosta de ouvir um sim de Deus, né? Não, e a gente às vezes não gosta. Ou na maioria das vezes a gente não gosta. Ou espere um pouco. Ou ainda uma 4ª resposta de Deus. Cresça. Cresça. Nós precisamos amadurecer em muitas coisas, porque se nós recebêssemos algumas bênçãos de Deus, se nós não amadurecermos espiritualmente e fisicamente, por exemplo, aquilo vai ser prejuízo para nós. Aquilo que seria uma bênção se torna nossa maldição. Quantos presentes que os pais dão para os seus filhos na hora parecem bons, mas logo depois se torna algo prejudicial. Os filhos gostam de videogame. Aí o pai vai lá e compra. Antes, o pai chegava em casa, o filho corria de braços abertos para abraçar o pai, beijar o pai. E agora, quando o pai chega em casa, parece que não tem ninguém. Aí o pai diz, cheguei, já vai, pai. Deixa eu passar de fase. Só um minutinho, já vai. E aquilo que deveria ser bênção para aquela criança se tornou uma distração tão grande que ele perde, talvez até mesmo a própria infância. Mas quando a gente olha para esse texto, muitas pessoas estão lendo nesse texto o que Jesus não disse. Então eu gostaria de começar por aquilo que Jesus não disse nesse texto, porque está muito implícito, e às vezes as pessoas entendem mais o que não foi dito do que aquilo que foi dito. Por isso, o que Jesus não disse aqui? O que Jesus não disse? Em primeiro lugar, que só alguns podem orar e outros não. Aí você pode me dizer, mas pastor, isso de fato não é bem assim. Só que na prática é. Alguns imaginam que só o clero, só o pastor pode orar, só algumas pessoas mais consagradas a Deus podem orar. Isso não é verdade. Todos nós podemos e devemos orar. E a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente vê uma Ana se derramando diante de Deus, e Deus abençoando ela, fortalecendo o seu útero, e ela deu à luz a um menino, a quem ela prometeu devolver para o Senhor, e depois disso, Deus abençoou o ventre dela, porque ela cumpriu a promessa dela, Deus deu mais 5 filhos para ela. Deus é bom sempre. O Salmo 34, no verso 1, nos diz, bendirei o Senhor em todo o tempo. Não só quando Deus é favorável para mim. Deus é bom sempre, mesmo que as coisas não estejam boas para mim. Mas Deus continua sendo bom, porque Deus é bom e Deus não muda. Em Deus não há sombra nem variação nenhuma de mudança. Deus continua sendo o mesmo. Jesus não está dizendo que uns podem orar e outros não. Todos devem e podem orar. O que Jesus não disse também, em segundo lugar, que as orações,
egoístas não são ouvidas. Jesus não diz que aquele homem fariseu que orou de si para si mesmo não foi ouvido. Mas às vezes a gente imagina que isso de fato é verdade. Elias, por exemplo, pediu para morrer. Ele orou, pediu a Deus, eu quero morrer. Deus ouviu a oração dele. Mas ele não morreu. Está vivo até hoje. Deus não atendeu a oração dele. É diferente de ouvir. Deus ouve. E aquilo que nós falamos para Deus, se é egoísta, se é dessa forma, piora nosso caso. Porque nós sabemos da verdade, sabemos como Deus é e sabemos o que Jesus ensina a respeito da oração. Ele diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus de uma forma humilde. De uma forma humilde. Terceira coisa que Jesus não fala nesse texto, que todas as orações são atendidas. Jesus não disse que todas as orações são atendidas. Disse? Não. E até porque muitas coisas dependem do tempo. Depende do nosso crescimento. E às vezes não são boas para nós. Jesus orou. Ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração de Jesus foi atendida? Não foi atendida. O Filho de Deus orou, pediu ao Pai, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ou ele não fez esse pedido? Só na minha Bíblia que está escrito isso. Ele pediu e o Pai não atendeu. Porque se o Pai tivesse atendido, nós não teríamos salvação. Olha o amor de Deus por você. Olha a misericórdia de Deus por mim e por você. Deus é bom sempre. Deus é bom sempre. Em quarto lugar, o que Jesus não disse? Que devo viver pecando para ter do que me arrepender. Então, se a humildade é ter pecado, então eu vou pecar para ter mais humildade. Se a graça é para aquele que tem pecado, então vamos pecar bastante para que a graça seja maior. É isso que Paulo está argumentando em Romanos. Ele disse, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Jesus não está validando ou dando um aval para o pecado. Ele está dizendo a maneira como nós nos apresentamos diante de Deus. Isso faz toda a diferença na oração. Em quinto lugar, o que Jesus não está dizendo aqui nesse texto, que eu não preciso, em primeiro lugar, ser honesto. Ele não está dizendo que eu não preciso ser honesto. Ele não está dizendo isso. Segundo lugar, ele não diz que eu não devo ser justo. Pelo contrário, essa é a maneira pela qual nós vamos nos comportar. Ser fiel no matrimônio. Jesus não está dizendo que é para eu ser infiel. Ele diz que é para eu continuar fiel. Só que ser fiel no matrimônio, jejuar, ser justo, ser honesto, não faz a minha oração ser ouvida. Isso não me justifica. No capítulo 18 mesmo, você vai ver um jovem rico que chega perto de Jesus a partir do versículo 18 e diz, olha, Jesus, todas essas leis eu pratico desde criança. Jesus diz, faça essas coisas, por elas você vai viver, não ser salvo. Ele disse, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz, me segue. Agora, se você quer cumprir os mandamentos e a lei aqui do Antigo Testamento, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois você me segue. Se você quiser ser perfeito, faça isso. E aquele homem se afastou de Jesus entristecido porque ele era muito rico. Então, na verdade, o Deus dele não era Deus, era o dinheiro. E Jesus pega no ponto nevrálgico do coração dele e mostra para ele mesmo que ele não estava servindo a Deus. Ele errou no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas o que Jesus também não disse, e que muitas vezes as pessoas dizem que não precisa. Jesus não disse que nós não devemos dizimar e ofertar. Ele não disse essas coisas. Então, o que Jesus disse? Jesus segue o mesmo contraste agora entre o publicano e o fariseu.
O contraste que ele fez do versículo 1 ao versículo 8, ele dá a mesma continuidade, mesma visão de tratamento. O que o fariseu fazia? Isso aqui é quiasmo. O fariseu confiava em si mesmo. E o publicano não se considerava digno nem de levantar os olhos ao céu. Existe uma diferença entre os dois. O fariseu achava-se justo. O publicano lamentava seus pecados. O fariseu, ele desprezava os outros. O publicano fica lá no fundo, ele nem chega perto dos outros para orar ao lado, em pé de igualdade com eles. Por quê? Porque ele sabia. A sociedade em que ele vivia o discriminava. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, cujo nome em hebraico é Levi, ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E naquela noite do chamado dele, ele chama vários dos seus companheiros de trabalho e Jesus vai comer com eles. E os fariseus disseram: o mestre de vocês se assenta, conversa e come com pecadores. E Jesus dá uma resposta simples e objetiva: os sãos não precisam de médico. É eu que preciso reconhecer a minha fragilidade, a minha limitação e o meu pecado. Olhar para o pecado do outro é muito fácil. Jesus diz que para isso a gente é muito perito. A gente não precisa nem de lupa e nem óculos. A gente enxerga o cisco no olho do outro, mas a gente não consegue enxergar o pedaço, o caco de madeira que está no nosso olho. Jesus diz no versículo 14 que é uma atitude individual. Todo aquele que a si mesmo se exalta. Eu sou o agente da minha própria exaltação. Ou eu sou o agente da minha própria humilhação. Se no versículos 1 a 8 Jesus está dizendo que nós devemos ser persistentes, perseverantes na oração, no versículos 9 a 14 ele diz como é que nós devemos orar. Deus não é igual àquele juiz. Deus age rapidamente e misericordiosamente. Ele não precisa, mas ele é assim. Esse é o nosso Deus. You called me